E o seu jornal Prêmio News está de volta para você e neste bloco temos uma entrevista com novamente o Dr. Renato Sanches, que toda semana está presente conosco, falando de temas atuais e importantes que acontecem no Brasil e no mundo. E hoje ele traz mais um tema que está em evidência, não é isso, doutor? Exatamente, senhor Henrique. Bem-vindo mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. Muito bem. A gente vai falar hoje sobre a questão do crime cibernético, que inclui a invasão de dispositivos, é isso? Exatamente, senhor Henrique. Temos de trazer essa elucidação para a população, porque sempre que são utilizadas as informações com o objetivo, seja para tendenciar para um lado ou para o outro, nos cabe apresentar à população e lhe municiar positivamente com elementos e argumentos que podem proporcionar um maior senso crítico, né? Nas últimas semanas, tem se propagado as questões relativas à suposta invasão do dispositivo móvel alheio do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e os procuradores vinculados à Lava Jato, em especial o procurador da República, o Deltan Dallagnol, o sobrenome dele, me fugiu por um instante aqui. Então, quanto a essa questão propriamente dita, existe no ordenamento jurídico, posterior aos acontecimentos vinculados com a atriz global Carolina Dickmann, uma questão de uma lei que foi promulgada naquele ano. A Lei 12.737, ela teve o objetivo de inserir dois dispositivos inicialmente no Código Penal. O primeiro deles é o artigo 154A. Ele tem uma série de abrangências ali e situações específicas que trazem ao julgador elementos de como proceder frente à análise de uma situação que culmina em crime, dentre elas invadir um dispositivo móvel alheio, utilizar aquele dispositivo, seja para alterá-lo, seja para cooptar, seja para retirar dali e ter acesso a mensagens, as próprias trocas de conversa, como tem sido bem colocado pela mídia, né? As penas, elas são bastante graves e elas variam de 3 meses a 1 ano e de 6 meses a 2 anos, podendo essa pena até ultrapassar isso, dependendo da conduta do caso concreto em si. Doutor Renato, então quer dizer, não existe justificativa. A conduta é criminosa em qualquer hipótese. Então, é um caso bastante complexo e ele tomou grandes proporções, né? O fato de que a invasão do dispositivo em si, ela é uma conduta criminosa, se ocorreu. Porque tem que se imaginar também a perspectiva dessas conversas terem sido obtidas de outro modo, mas o próprio ministro e muitas autoridades pelo país, inclusive outros polos, outras comarcas ali e subseções judiciárias que também acompanham e julgam os processos referentes à Lava Jato, também mencionaram ataques cibernéticos. Então, chega-se à conclusão de que as informações colhidas foram resultado de uma obtenção ilegal. Como bem dito, essa conduta em si é uma conduta criminosa prevista no artigo 154A. Agora a gente tem outras perspectivas de análise, como a utilização desta informação. Muito bem. Por falar nisso, eu queria saber de você qual que é o limite da liberdade de expressão da imprensa de divulgar informações de um conteúdo como esse, tão delicado. Exatamente. Tivemos ao longo da história diversas movimentações por meio dos órgãos que buscam informar as pessoas, catalogado como imprensa, né? A possibilidade do quê? De ser ali um conjunto de pessoas e instituições que têm o objetivo de propagar a informação. E essa propagação da informação, ela se revestiu de grande força na democracia, em governos democráticos. Onde não há democracia, a imprensa ou ela é totalmente parcial, ou ela ali é totalmente abafada. Onde há democracia, a imprensa tem que atuar livremente. Agora, o que acontece? Se identificado que esse grupo de hackers ou esse hacker, ele teve acesso às mensagens de forma ilegal, como dito anteriormente, o conteúdo dessas mensagens pode ser encaminhado para a imprensa, seja este site em especial, esta mídia em especial, o Intercept, como qualquer outra poderia ter recebido isso na condição de fonte.
E essa condição de fonte permite a esse meio de imprensa propagar as informações, visto a previsão constitucional no artigo 15, inciso 14, que trata a importância do acesso à informação. E esse acesso à informação também traz ali a inerência a esse acesso à informação, o que? A proteção à fonte, para o exercício dessa propagação de informações seja realizada da forma mais salutar possível. Existe alguma previsão legal que venha punir a imprensa quando ela divulga uma informação na qual seja inverídica ou que tenha fontes duvidosas? Existe alguma previsão nesse sentido? Existe sim, senhor Henrique. Em 2015, na antiga lei de imprensa, havia algumas movimentações, uma lei dos anos 60, ali, no auge, 60 para 70, no auge da própria ditadura, né? Em 2015, foi sancionada uma lei que traz no seu bojo ali as questões relativas ao direito de resposta. Imaginemos que esse site Intercept ou qualquer outro meio que tivesse recebido essa informação, recebeu uma informação, uma troca de mensagens que foi previamente adulterada. No momento em que essas pessoas que foram ali, tiveram os seus dispositivos móveis invadidos e retiradas as conversas naquele âmbito, tiveram alteração dessas conversas, o que pode acontecer é o quê? É o direito de resposta, ou seja, o direito que essas pessoas podem pleitear de que o próprio veículo que propagou essa mensagem, ele tenha que se retificar, ou seja, ele tenha que corrigir ali e apresentar os aspectos em que foi levado a erro também pela sua fonte. Nem toda fonte ela apresenta todo o material ali vinculado com o compromisso com a verdade. Então, existe essa ferramenta para modular essas questões de que a imprensa ela tem que proporcionar o acesso à informação, mas se essa informação tiver em algum momento tiver sido maculada ou adulterada em algum momento, se faz pertinente o direito de resposta. Muito bem. Agora eu quero saber de você, dentro do ordenamento jurídico, se é que foi o caso dessa situação, se juízes podem interferir no ordenamento das decisões de advogados e de promotores. Não necessariamente interferir, dar um palpite ou algum conselho, algo relacionado ao caso. Perfeito, senhor Henrique. Cabe mencionar que a Constituição Federal ela atribui ali as próprias atribuições desses três representantes, vamos colocar assim, esses três atores da justiça, não do judiciário, da justiça como um todo. Elenca ali o advogado como indispensável à administração da justiça, no seu artigo 133. E, posterior a isso, o artigo 6º da Lei 8.906, o conhecido Estatuto dos Advogados, da Advocacia, ele também prevê ali que os advogados, os magistrados e os promotores não têm qualquer hierarquia entre si. Todos estão no mesmo posicionamento frente aos papéis assumidos. O juiz, o papel de julgar em questões relacionadas com a própria ação penal, o promotor de justiça, ali, o Ministério Público, com o papel de ser o membro inquisidor, o membro acusatório, ali, ele é o titular da ação penal, ele que inicia em alguns aspectos, e o advogado na defesa dos interesses de seus clientes. Todos no mesmo plano, sem qualquer hierarquia. Por mais que muitas vezes numa sala de audiência pareça que o juiz ele tem uma posição superior, mas nada mais é porque o juiz está na figura de representante do Estado como órgão que julga, órgão que representa, que tem que ser inerte e tomar as decisões sem qualquer aconselhamento. É comum a prática de advogados e promotores despacharem com os juízes, apresentarem os casos, apresentarem as suas argumentações, mas é totalmente vedada a conduta do magistrado que aconselha de alguma forma ou dá indícios de como os trabalhos devem conduzir, digo, frente à intervenção direta nos aspectos de atuação do Ministério Público ou dos advogados também. Muito bem. Doutor Renato, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, pelas informações. E na semana que vem a gente traz mais um assunto pontual e também do dia a dia, é isso? Perfeito. Então, até semana que vem. Até semana que vem. Muito bem, essas foram as notícias, informações e também entrevistas de hoje do Prêmio News. Eu aguardo você na próxima edição. Continue com a nossa programação na Rede Prêmio TV, sempre feita para você. Até mais.